Olá, alunos do Centro Universitário Internacional Uninter. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre continuidade e também vamos falar um pouquinho sobre derivabilidade. Acompanhem comigo o raciocínio. Vejam aqui, nós temos uma função f de r em r dada por f de x igual a x ao quadrado mais 1, quando x é menor ou igual a 1. E f de x igual a 2x, quando x é maior que 1. Vamos ver se esta função é contínua em x igual a 1. Então, vamos ver a continuidade em x igual a 1. Para uma função ser contínua, nós temos que ter as condições. Tem que existir o limite no ponto 1 e tem que existir a função no ponto 1 e o limite tem que ser igual à função no ponto 1. Vamos ver se isso acontece. Para existir os limites laterais, os limites laterais têm que ser iguais. Então, vejamos aqui. Vamos ver a existência do limite. Limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Limite lateral à esquerda. X se aproximando de 1 pela esquerda. X se aproximando de 1 pela esquerda são valores menores que 1. Por exemplo, 0,9. Então, seria essa condição, essa fórmula. Então, fica limite de x ao quadrado mais 1 quando x tende a 1. Ou limite, substituo x, 1 ao quadrado mais 1, 1 ao quadrado 1 mais 1, 2. Então, notem, quando eu faço o limite pela esquerda, eu pego esta fórmula, menor que 1, pela esquerda, peguei essa fórmula. Agora, vou fazer pela direita, limite lateral à direita, valores maiores que 1. Então, maior que 1 é essa fórmula. Limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, é o limite, deixa eu arrumar aqui, de 2x quando x tende a 1, que fica limite de 2 vezes 1, quando x tende a 1, que é 2. Então, se os dois limites, limite lateral à esquerda, for igual ao limite lateral à direita, se os dois limites forem iguais, existe o limite. Agora vamos ver a função. Então, f de 1. Como é que calcula a função? O limite eu calculo lateral à esquerda com o menor. Lateral à direita com o maior. A função eu calculo onde tem o igual. Este. Então, f de 1 é 1 ao quadrado mais 1, que é 2. Então, limite de f de x quando x tende a 1 é igual a f de 1, que isso dá 2. Então, esta função é contínua em x igual a 1. Então, vamos recordar, vamos revisar. Se o limite lateral à esquerda for igual ao limite lateral à direita, existe o limite. Se o limite for igual à função,
aí ela é contínua. Então, quer dizer, para ser contínua, o limite, o valor do limite tem que ser igual à função. Como é que eu faço o limite? Limite eu faço com o menor e com o maior. É uma tendência. O limite eu calculei lateral à esquerda, utilizando a fórmula menor que 1. Lateral à direita, ó, com o sinal de mais, com a fórmula maior que 1, ó, 2x. Deu 2. Como os valores deram iguais, existe o limite. Agora calculei aqui a função. A função no ponto eu tenho que calcular onde tem igual. Quando x é igual a 1. Então, essa fórmula. 1 ao quadrado mais 1, 2. Então, se o limite lá existe e é igual à função, nós dizemos que ela é contínua em x igual a 1. Certo, pessoal? Contínua. Agora, para ir mais rápido, eu já deixei pronto aqui a questão da derivada. Vamos ver quando que ela é derivável num ponto. De maneira geral, a gente pode dizer que ela é derivável quando o gráfico não forma um bico, tá? Então vamos ver, mas nós fazemos a derivada à esquerda e a derivada à direita. Eu vou fazer uma derivada aqui, depois nós colocamos um exercício em lista ou num próximo vídeo para explicar mais detalhes da derivada. Você já assistiu também a aula de derivadas, então vamos ver a derivada, se ela é derivável, né? Então, a derivada à esquerda é a derivada à direita. A fórmula da derivada é essa aqui, ó. Pode ser essa ou uma outra, mais comprimida. Limite quando x tende a x0, df de x menos f de x0, x menos x0. Onde x0 é o ponto, no caso aqui vai ser o 1. Isso quer dizer f'. Essa é a notação da derivada. Então, vamos calcular agora a derivada pela esquerda, pela direita. Então, pela direita vocês já sabem que são valores maiores que 1. Então, esta fórmula. F de x está aqui, ó, 2x. F de 1, vamos substituir 1 aqui para ver, ó, 2 vezes 1, 2. X menos 1. Como é que ficou 2x menos 2? Posso colocar o 2 em evidência aqui, ó. Ficou x menos 1, só posso fazer essa simplificação no limite, tá? Só no limite, porque x não é 0, é só uma tendência, x não é 1, então isso aqui não anula, então nós estamos tirando indeterminação. A derivada deu 2. Vamos fazer a derivada pela esquerda. Pela esquerda, essa fórmula, x² mais 1. Então, f de x menos f de 1 sobre x menos 1. x² mais 1 menos f de 1. Vamos ver f de 1 aqui? 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2. Então, esse 2 aqui, ó, sobre x menos 1. Fazendo aqui x² mais 1 menos 1, deu essa expressão aqui, ó, pessoal. Vocês sabem que isso é um produto notável. x² mais 1, x mais 1 vezes x menos 1. Certo? Então, x² menos 1, ficou x mais 1, x menos 1, posso simplificar, fica x mais 1. Substituindo o número 1, 1 mais 1, 2. A derivada, então, à esquerda
e a direita deu 2. Então, a gente diz que essa função f' de 1 é derivável em x igual a 1. Então, veja que nós podemos ver aqui, ó. Contínua em x igual a 1, porque o limite em 1 é igual à função no ponto 1, e derivável em x igual a 1, porque a derivada à esquerda é igual à derivada à direita. Vamos ver como é que fica o gráfico dessa função. Então, contínua e derivável. Vamos ver como é que fica o gráfico aqui. Só para você ver como é que fica essa situação. Então, vamos fazer o gráfico de f de x igual a 2x primeiro. Então, para x igual a 1, y vai ser 2. Para x igual a 0, posso colocar aqui, ó, para vocês verem a tabelinha, ó. Então, tenho x, tenho y, 0 e 1. Quando for 0, 2 vezes 0, 0. Quando for 1, 2 vezes 1, 2. Então, 0 e 2. Aqui, ó, 1 e 2. Certo? Agora, f de x, x ao quadrado mais 1. Essa é uma parábola que você estudou lá no 9º ano já, ou no ensino médio. Menos 1, 0 e 1. Menos 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2, 0 e 2. Ficou assim. Essa parábola passando pelo ponto 1. Então, temos duas funções. Veja o que acontece. Se x for menor que 1, vamos pegar o número 1 aqui. 1 ao quadrado mais 1, 2. Então, vejam. Se x for menor ou igual a 1, nós temos x ao quadrado mais 1. Então, para x menor ou igual a 1 é essa função. Vamos colocar aqui em amarelo, ó. Então, essa função só existe aqui. E quando x maior que 1, vai ser 2x. Então, vamos pegar o 2x. Uma bola aberta aqui. Então, essa nossa função, juntamos esses gráficos. Juntamos esse com esse. Como é que fica isso aqui? Então, f de x, o gráfico vai ficar assim, ó. Quando x igual a 1, esta parábola aqui e depois a reta. Este fechado com este aberto, ele fecha a função. Então, notem, nós já calculamos, vejam que ela é contínua, pois
limite, vamos escrever maior aqui, ó, contínua, pois limite de f de x quando x tende a 1 é igual a f de 1 e derivável então essa função é contínua porque o limite quando x tende a 1 é igual à função no ponto, ou seja, os dois limites laterais são iguais e iguais à função, e derivável porque a derivada à esquerda é igual à derivada à direita. Então, temos uma função contínua e derivável, tá? Derivável normalmente quando ela não forma bico, né? Uma função que forma um bico, por exemplo, assim, ela não vai ser derivável neste ponto. Vale lembrar que aqui eu tenho que colocar assim, ó, contínua em x igual a 1. Tá? Deixa eu colocar direitinho aqui. Contínua em x igual a 1. Então, aqui vocês têm o gráfico menor, maior que 1, e o gráfico, né, daí sairia essa parte, e o gráfico menor que 1. Então, juntando esses gráficos, deu esse aqui. Essa é uma função definida por várias sentenças, que é contínua, nós já vimos pelo limite, e derivável. Certo, pessoal? Depois faremos mais exercícios sobre continuidade e derivabilidade. Um grande abraço a todos, até a próxima.